Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kélia Oki, seja muito bem-vinda ao meu canal. Este canal é um canal de empoderamento feminino, é um canal que a gente vai falar sobre autoestima, é um canal que a gente vai trabalhar tudo aqui dentro de você, despertar essa rainha e mostrar para esse mundão de meu Deus, para que você nasceu? E claro, fazer você despertar os teus valores, o teu poder, o teu magnetismo para atrair coisas, pessoas, aquele amorzinho, tá bom? Então, tá com a autoestima meio esquisitinha? Fica aqui nesse canal, tá boa? Continua no canal para continuar boa. Conhece alguém que não tá tão legal? Chama pro canal, tá bom? E aqui nós vamos nos trabalhar a cada vídeo, uma novidade, uma maneira melhor para a gente trabalhar a nossa estima, porque sem a nossa estima, nada dá certo, vai tudo por água abaixo. Então, vem comigo nessa jornada que você vai ver que é sucesso, eu te prometo que é sucesso. Então vamos lá, vamos conversar, você que está me escutando agora, teve uma história babado, que teve um desfecho, ou tá tendo uma história e ainda não teve um desfecho? Ó, manda aqui pra mim, aqui ó, aqui em cima no e-mail, pra gente fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo e a gente vai ajudar outras mulheres, tá bom? Então a gente pode trabalhar junto, tá bom? Então seja muito bem-vinda e também deixa o teu comentário, não esquece de deixar o teu like, teu joinha, tá bom? Que é extremamente importante. Muito, muito, muito obrigada a todas que estão inscritas. Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. E os homens também, né? Que tem homens inscritos. Muito obrigada também, tá bom? Então vamos conversar? O tema de hoje é: seja sincera com você. Bom, eu trouxe esse tema e eu vou contar pra vocês uma coisinha bem interessante que aconteceu comigo ontem. Bom, gente, eu ensino a oração para os meus filhos desde que começaram a falar. Começou a falar, já fui ensinando, já fui fazendo as minhas orações do Pai Nosso ali alto com eles, e cada um tem o seu momentinho de oração. Eu sempre ensinei a comunhão, né, com Deus, que eu acho que é extremamente importante nós que somos mamães ensinarmos aos nossos filhos. É extremamente importante eles saberem que existe uma força maior sobre nós que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, que nós devemos ter a gratidão, né, acima de tudo, antes de mesmo de ensiná-los a pedir, ensiná-los a ser grato por todas as coisas. É extremamente importante. Você, mamãe que está me assistindo, ou você que ainda não é mamãe, já fica aí, né, por dentro. É extremamente importante você ensinar coisas, né, do mundo espiritual para os seus filhos, a esse contato, né, com o Criador desde pequenininho, porque eles crescem mais fortes, né? Eles crescem sabendo que existe uma força maior sobre eles, com que eles podem contar, e também crescem sabendo sobre a gratidão, sobre o valor da gratidão, que é a coisa mais importante na vida de um ser humano. Não é pedir, gente. O mais importante é a gratidão, que é o que abre as portas. O que abre as portas não é você pedir. O que abre as portas é a sua gratidão, é o agradecimento que abre as portas da tua realização pessoal. Por que eu tô falando sobre isso? Como eu disse, eu ensino desde pequenininho para os meus filhos. E ontem eu estava tendo uma conversa com a minha filha na hora de dormir. E aí nós fizemos, né, eu e ela fizemos a oração do Pai Nosso. Ai, gente, foi muito engraçado. Nós fizemos a oração do Pai Nosso. E aí ela começou a contar, né, depois que acabou tudo, que ela estava sem sono. E ela começou a falar que ela estava muito chateada, porque ela tem uma amiga, né? E essa amiga falou que
que uma outra amiguinha dela tinha tirado sarro dela de um vídeo que ela tinha feito no TikTok e falou, ai mãe, ela falou isso, falou um monte, sabe mãe? E falou que a menina que tinha falado, falou um monte de coisa, mãe. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito brava. Porque minha filha, ela tem 10 anos, mas pensa numa personalidade forte e pensa numa criança inteligente. É a minha filha. E aí ela foi me falando. Eu fiquei com muita raiva, sabe, mãe? Eu fiquei com muita raiva mesmo da menina. Porque eu gostava muito dela. E ela e essa amiguinha que me contou, nós éramos, sabe, amigas e tal. Ela era mais minha amiga do que essa menina que me contou sobre isso. Aí eu falei, está, mas será que é verdade então isso? E se for também, filha, deixa pra lá, né? Poxa, criança, vocês são crianças, e crianças, amiguinhas, quando são pequenas, brigam, é normal, até quando é adulto, né? Todas as suas amigas vão te decepcionar um dia na vida e tal, né? E fui conversando com ela. E ela falou, calma, mãe, me deixa falar que eu não terminei. Falei, então vai, então fala. E ela me disse assim, gente, ai meu Deus, e bem séria, gente. Você sabe o que eu fiz, mãe? Você sabe que a senhora, ela me chama de senhora. Mãe, a senhora sabe o que eu fiz? Eu entrei lá no grupo. E a senhora sabe quem é a primeira amiga dela? Dessa menina que falou que a outra falou? A menina que falou que a outra falou tem como primeira amiga a que falou, mãe. E aí, mãe, eu não tinha mais o contato dela porque eu apaguei na hora que a menina falou, eu apaguei. Mas aí, o que eu fiz? Eu entrei no contato dessa... olha só, gente. Ela tinha apagado de um grupinho que ela estava, a menina. E aí, o que ela fez? Ela entrou no outro grupinho que a menininha tinha feito e colocou ela lá por ultimão lá. E aí, ela viu que a primeira pessoa... era a menina que ela tinha falado, que tinha falado mal dela. Olha que rolo. Aí, o que ela fez? Ela entrou no telefone da menina e mandou mensagem. Olha, gente, 10 anos. Olha que coisa. E aí ela falou, por que você falou isso? E a menina falou, eu nunca falei nada disso. Começou a chorar e falou, eu nunca falei. Ela falou, e aí eu fiquei muito triste com ela, porque eu gosto muito de você, você é minha melhor amiga. E eu disse pra ela que você é minha melhor amiga, e ela disse que você não queria mais ser minha amiga, que você queria só ser amiga dela, que você não gostava dos vídeos que eu fazia no TikTok. Gente do céu. Então a menina tava jogando uma contra a outra. Gente, 10 anos. E eu falei, ah é? Mas e aí? E aí, mãe? E aí que eu liguei pra ela, pra que falou que a outra falou. Olha, você tá entendendo? Depois vocês colocam aí, se vocês não entenderam nada, eu posso explicar ali na mensagem depois. E aí ela ligou pra menina que falou que a outra menina falou. Ela tinha falado com ela. Que rolo. Gente. E aí ela falou assim, é que eu fiquei muito chateada porque você tava dando mais atenção pra ela. Gente do céu. E ela falou, então tá. E eu falei assim, tá, então tá o quê? Ela falou, eu não quero mais ela na minha vida. Mãe, acabou, eu não quero essa menina na minha vida. Eu falei, calma, você tem 10 anos, por que você tá falando assim? A gente acabou de orar, a gente acabou de fazer uma oração do Pai Nosso. Você entendeu o que você falou no Pai Nosso? Eu já te expliquei o que eu já tinha explicado, né, gente, a oração do Pai Nosso. Então, eu já te expliquei, né, a parte que fala, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados dos meus inimigos. Ela fez assim pra mim.
Falei, então, você tá falando para Deus, para Ele perdoar você, assim como você perdoa as pessoas que te fazem mal. Então, se você tá querendo o perdão de Deus, você falou, olha, então eu perdoei aqui e o Senhor me perdoa aqui. E ela falou assim, por que você me pediu para fazer essa oração? Gente, ela falou bem séria olhando para mim. Por que você me pediu para fazer essa oração, mãe? Eu menti. Por quê? Porque eu não perdoei. E eu não vou perdoar ela. Porque ela é uma pessoa falsa. Eu não quero ela na minha vida. Então eu não podia ter feito essa oração. Porque eu menti para Deus. Eu falei, meu amor, mas foi Jesus que ensinou a gente a fazer essa oração. Ensinou que nós devemos perdoar as pessoas, né? Assim, perdoa-nos assim como, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois eu não perdoo. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, eu não sabia o que fazer. Eu falei, minha filha, calma. Calma, minha filha. Foi Jesus que ensinou. Ah, mas por que ele ensinou isso? Ele não estava aqui na Terra? As pessoas não fizeram mal para ele? Eu falei, então, por isso. Porque a gente está aqui para evoluir, pra gente, né? E fui explicando. Gente, ela falou assim para mim. Pois eu sou muito pequena ainda. Eu não estou preparada. E olha só. Deus me perdoe, mas eu tô com muita raiva. Essa menina me fez muito mal, ela me fez chorar. Eu chorei, eu senti ódio da minha amiga por culpa dela. E agora eu tenho que perdoar. Ela foi ruim, ela falou mal de mim pra outra, falou que eu falei da outra e depois veio e falou pra mim que a outra falou de mim. E a senhora tá me falando que eu tenho que perdoar? Eu não vou perdoar. Olha, mãe, eu acho que se tem um jeito de eu perdoar essa menina um dia, olha, gente, que ela me falou. É tirando ela da minha vida, porque eu vou esquecer que ela existe. E aí ela não vai me fazer mal. Eu não vou sentir mais essa raiva. E aí, eu vou me libertar. Eu vou ficar livre, né? Eu não vou libertar. Aí eu vou ficar livre. Gente, eu fiquei assim, de boca aberta. De boca aberta com ela. Ela tem 10 anos. Ela tem 10 anos, gente. E ela entendeu que às vezes a única forma da gente sentir paz, da gente perdoar, da gente parar de sentir aquela raiva é saindo de perto, tirando aquela pessoa de perto da gente. Gente, isso é uma sinceridade com ela mesma. Ela sabe que Deus não gostou daquela atitude, né, dentro do coraçãozinho dela. Mas ela também sabe que Deus não castiga, ela sabe, porque eu ensino a ela sobre um Deus amoroso, sobre um Deus que nos entende. Eu não coloco julgo sobre em cima dela. Deus vai te castigar, Deus vai cair de pau em cima de você. Eu não ensino ela assim, Deus vai te castigar. Não. Eu falo de um Deus de amor para ela. E ela entendeu isso. Então ela sabe que ela não vai receber uma paulada de Deus por conta dessa atitude dela. Mas ela entendeu que ela precisa ser sincera com Deus. Tanto que ela pediu perdão a Deus. Deus me perdoe pela oração que eu fiz agora, porque eu tô com raiva, eu não vou perdoar não. Aí você me diz, Kelly, mas você tinha que falar pra ela perdoar. Eu não preciso
porque ela já entendeu. Ela entendeu que tem momentos na vida da gente que não adianta a gente querer bancar a boa zona. Não adianta a gente querer falar, não, eu perdoo. Eu perdoo porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Porque eu tenho que agradar a Deus, eu perdoo. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós fazemos nossas orações assim? Porque nós pensamos, não vou falar isso porque isso não vai agradar a Deus. Sabe o que agrada a Deus? Um coração sincero. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já cheguei a orar pra Deus assim, olha, Senhor, me ajuda aqui porque eu tô querendo arrebentar com aquela pessoa. Se eu pudesse, eu matava ela. Kelly, que oração é essa? É uma oração sincera. É você ser sincero com Deus, ser sincero com você, ser sincero com o teu coração, com o teu sentimento, respeitar o teu sentimento, respeitar o teu momento. Se você não puder abrir o teu coração pro Criador, pra sabedoria, que o Criador é sabedoria pura. Você acha que o Senhor vai, né? Criador, universo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, não vai entender? Vai pegar a tua palavra, você falou isso? Então peraí que eu vou te arrebentar. Porque é assim que nós aprendemos, não é? Desde pequeno, nós aprendemos com os nossos pais, com a igreja, não é assim? Se você não fizer isso, Deus vai te castigar, você vai pagar o preço. Eu sei, era da igreja, caramba. Se você falar isso, se você agir assim, você vai pagar o preço. Deus vai pesar a mão sobre você. Quem já ouviu isso? E ela é uma menina muito sensível. Muito sensível. Ela fala umas coisas assim que parece um adulto. Tem hora que me assusta. Como diz na igreja, uma boca de Deus, né? Pois é. Hoje eu te chamo a refletir sobre como você tem tratado os seus sentimentos ruins. Ai, Kelly, eu tô com ódio mortal daquela amiga que me traiu, mas eu tenho que perdoá-la. O meu marido me traiu, mas o divórcio é pecado. Eu não posso me separar, eu tenho que perdoá-lo. Em nome da minha família, em nome do que tá tudo que tá ao meu redor, eu preciso perdoar. Não, eu não posso agir de determinadas formas, falar, retrucar alguma coisa, um mal que me fizeram, porque eu sou de Deus. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? E aí, você se torna um hipócrita. Você se torna uma pessoa mentirosa. Você pode até enganar as pessoas. Você pode até enganar o sistema, você pode enganar a igreja, você pode enganar a família, você pode enganar. Mas você não consegue enganar você e nem consegue enganar o Criador. Que é tudo uma coisa só, tá tudo interligado, tá? Entenda uma coisa. Você é um espírito dentro de um corpo. Entenda isso. Quando você entender, você não vai dar tanta importância aqui. Entenderam? Então, antes mesmo de você querer agradar, antes mesmo de você ter medo, tenha medo da hipocrisia, tenha medo da mentira que você conta para você e para as pessoas. Aprenda com a minha filha a sinceridade de ter um coração tão sincero a ponto de dizer desculpa pelo que eu falei, porque eu acabei de mentir.
Porque como é que eu posso pedir para você me perdoar? Como eu perdoo o meu inimigo, sendo que eu não quero. Eu quero que o meu inimigo se arrebente. Eu quero distância desse inimigo. Por quê? Vamos lembrar do vídeo passado. Para quem não assistiu, vai lá. Khalil disse: e disse Deus, ame o teu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. A minha filha entendeu isso. E eu espero que você reflita, também chegue a esta conclusão, que amar o teu inimigo é amar a você mesmo. Deixo aqui a reflexão para você. Vamos aprender com as crianças, porque Jesus também disse, né? Pra gente prestar atenção nas criancinhas. Então, reflita. E pense se você não está sendo hipócrita com você, mentindo para você, querendo agradar a tudo e a todos, arrebentando você. E disse Deus, ame o teu inimigo, eu obedeci e amei a mim mesma. Reflita sobre isso. Um beijo no teu coração, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.